Boa noite, meus caros. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. A aula de hoje será sobre interpretação constitucional, interpretação das normas constitucionais. A primeira informação que precisamos passar, uma questão mais acadêmica, mas que é interessante falar, que interpretação e hermenêutica são coisas diferentes, que caminham juntas, mas diferentes. Interpretação é a aplicação da hermenêutica, é o resultado de uma norma, a resultado da aplicação de uma norma utilizando dos métodos estudados pela hermenêutica. A hermenêutica é a ciência que estuda os métodos e os princípios de interpretação. Então, são coisas ali diferentes, mas que caminham juntos, caminham para e passo. Por isso que em alguns livros, alguns manuais vai estar escrito lá da interpretação da Constituição, outros hermenêutica constitucional, enfim, são coisas diferentes, mas que caminham juntas. A palavra hermenêutica até já demonstra ali o sentido dela, né? A hermenêutica tem como um dos radicais ali a palavra herme, que vem do deus grego Hermes, né? Hermes era o mensageiro dos deuses, aquele que iria trazer as informações dos deuses que iriam decodificar as leis divinas para que os humanos pudessem interpretar. Então Hermes era um deus que vivia ali no Olimpo, né, na mitologia grega, e que ele trazia para os humanos a mensagem dos deuses ali, decodificavam essas mensagens para que os humanos pudessem entendê-las. Interpretação, o que hoje tem se estudado muito é que uma norma jurídica só pode ser extraída depois do processo interpretativo. Antes da interpretação, não se tem propriamente uma norma jurídica. Tem um texto, tem um enunciado, mas não se tem uma norma jurídica. A norma jurídica só vai poder ser extraída do texto após a sua interpretação. Então, hoje, o valor que se dá à interpretação, a importância que se dá à interpretação jurídica é muito grande. Boa parte da doutrina de direito constitucional hoje já se debruça muito fortemente sobre o tema interpretação, passando a ser esse um dos grandes temas do direito constitucional, exatamente pelas dificuldades que a própria Constituição impõe, por ser uma norma, por serem normas constarem dentro da Constituição normas valorativas, né, não apenas regras, normas principiológicas, e com isso trazendo ali uma série de dificuldades para o hermeneuta, para o operador do direito. Temos alguns métodos de interpretação, iremos ver nesse vídeo só um, que é o método clássico. No próximo vídeo iremos tratar aí do método mais pós-positivista, do método mais contemporâneo de interpretação. O método clássico, ele é um método já antigo, ele é um método que vale para todo o direito, não especificamente para o direito constitucional, e é isso que vai diferenciar os métodos de interpretação mais contemporâneos, que será no próximo vídeo, que trata mais especificamente da interpretação das normas constitucionais. Pelo método clássico de interpretação, o método ele se baseia e serve para regras, serve como aplicação para regras. É um método chamado subsuntivo. Método subsuntivo, em que temos uma premissa maior, que é a regra, o enunciado normativo, a premissa menor, que são os fatos, e com isso dali extraímos a conclusão. Então, premissa maior, artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Premissa menor, João matou Caio. Conclusão, João tem que ser punido, pena lá de 6 a 12 anos, se tiver qualificadora, isso aumenta. Então, a questão do método subsuntivo, ele é um método objetivo, é um método que traz segurança jurídica, que traz previsibilidade. Todo mundo sabe que se cometer crime de homicídio, que se você matar alguém, você será punido nos termos do Código Penal. Salvo se houver, lógico, cláusulas excludentes de antijuridicidade, de culpabilidade, mas que são regras que excluem outras regras. Então, esse método ele se baseia numa teoria clássica do direito, se baseia ali numa teoria já antiga do direito, em
serve basicamente para regras, quando o direito ainda não lidava muito fortemente com as questões mais valorativas. Era a questão de regra. Existindo a regra, ela se aplica a depender do caso. Aposentadoria compulsória aos 70 anos, 75 anos, né, atualmente. O servidor que fizer 75 anos, ele já naquele dia, ele já tinha ali a sua aposentadoria prevista. Então, premissa maior, todo servidor que completar 75 anos de idade terá aposentadoria compulsória, aposentadoria obrigatória. Premissa menor, o João completou 75 anos de idade. Conclusão, João será aposentado compulsoriamente. Esse é o método subsuntivo. Então, é um método que a regra se aplica conforme o fato específico. É um método que ele se vale do tudo ou nada. Ou aquele fato aconteceu e por isso se aplica aquela regra, ou o fato não aconteceu e por isso não se aplicará aquela regra. Então é uma regra é um método do tudo ou nada. Ou a regra se aplica na sua integralidade, ou a regra não se aplica na sua integralidade. Então é 8 ou 80. Ou se aplica na totalidade ou não se aplica. Por isso que se diz que ele vale para regras, né? Eventual conflito de regras se resolve por critérios hierárquicos. Então, se tivermos ali conflito conflito entre regras prevendo situações diferentes, ele vai se resolver por 3 critérios, que é o critério hierárquico, cronológico e o de especialização. Então, pelo critério hierárquico, as normas superiores prevalecem sobre as normas inferiores. Critério cronológico, a norma posterior prevalece sobre a norma anterior. E critério da especialização, a norma especial, a norma mais específica, prevalece sobre a norma mais geral. Então, são 3 critérios ali que trazem questões para serem analisadas. Então, se houver conflito entre uma norma do Código Civil e uma norma da Constituição, prevalece, lógico, o critério hierárquico, norma constitucional. Se houver uma lei posterior de mesmo status de uma norma anterior, prevalece a norma posterior. E se houver uma norma especial, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor em relação ao Código Civil, os contratos referentes à relação de consumo são tratados no Código de Defesa do Consumidor por ser norma especial e não nos contratos previstos no Código Civil. E pode ser mais especial ainda, né? Temos contratos que tratam ali de aeronave, por exemplo. Existem ali uma legislação específica para tratar de contratos na relação de aviação aérea, inclusive a Convenção de Viena e por aí vai. Então, quanto mais específico maior a aplicação dela naquele caso específico, não tendo aplicação para outros casos. Então, esse é o critério da especialização. Ok? Então, esses são os critérios ali desse método subsuntivo da teoria clássica. Quais são os princípios de interpretação que esse método trabalha? Os métodos são os métodos clássicos, já trabalhados lá por Savigny há 200 anos atrás, lá no começo do século XIX, em que Savigny desenvolveu 4 princípios de interpretação. 4 princípios de interpretação. Teríamos o princípio gramatical, histórico, teleológico e sistemático. Então, princípios gramatical, a norma se vale pela literalidade, então tenta se extrair ali desse princípio gramatical, dessa interpretação gramatical, o sentido de cada palavra, analisando palavra a palavra. Histórico, analisa-se ali qual a vontade do legislador, não a vontade propriamente da lei. Há uma diferença entre mens legis e mens legislatores, né? A razão da lei e a razão do legislador. Uma vez que a lei é promulgada e publicada, ela tem a sua própria razão, independentemente da vontade do legislador. Mas há quem defenda ali, em alguns casos, essa busca da interpretação histórica, saber o que o legislador quis saber no momento que ele fez aquela lei. O fato que hoje o que se prevalece é que essa posição ela só vale para casos restritos. Em regra, pouco importa a vontade do legislador atualmente. A lei ela tem vivência por si própria. A criatura não depende do seu criador nesse
caso. Então, a criatura, a lei, ela vale por si só, com suas próprias razões, independentemente das razões que o legislador adotou ou que ele pensou quando ele editou e promulgou aquela lei. Então, mens legislatores, né, que era a razão do legislador, é diferente da mens legis. Hoje, o que se dá importância mais para mens legis, a razão da lei. Mas há esse princípio de interpretação gramatical que é aplicado para alguns casos, para a busca do que foi pensado na época, quando se há alguma divergência. E os outros dois princípios são construções aí mais técnicas, né, por isso mais apuradas, que é dado mais ao jurista, né, a trabalhar com esses métodos, que é o método teleológico e sistemático. Os demais métodos, em especial o gramatical, qualquer pessoa pode ler um enunciado e dali extrair uma interpretação. Então, se dermos um enunciado jurídico para um médico, um engenheiro, qualquer outra pessoa, ele saberá interpretar gramaticalmente aquela norma, mas ele não saberá fazer uma interpretação teleológica ou sistemática, pelo menos com o conhecimento jurídico que se espera ter e extrair ali para poder solucionar um caso. Então, a ideia dessa interpretação teleológica e sistemática é que dá aí o academicismo, que dá o cientificismo para o direito. O teleológico, a interpretação teleológica, ela busca as finalidades do direito, busca as finalidades da norma. Ela busca trazer ali qual é o fim que se busca com aquele direito, com aquela norma. Em geral, esses fins podem ser encontrados de forma genérica no artigo 3º da Constituição Federal. Está lá nos Objetivos Fundamentais da Constituição, a busca ali desses princípios, né, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, basicamente essas, né, promover o bem de todos, sem preconceito de raça, sexo, cor, idade e por aí vai, são os objetivos gerais de todas as normas, os objetivos teleológicos de todas as normas. Mas, lógico, cada área vai ter finalidades próprias, finalidades específicas para serem tratadas no seu âmbito, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente vai visar vai ter sempre como finalidade a proteção da criança e do adolescente. Então, a finalidade da norma, a finalidade da interpretação deve ser sempre a busca da melhor proteção para a criança e o adolescente. Isso vale para o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele visa ali a proteção, a maior proteção possível ao consumidor. Então, a ideia é que nos conflitos nas relações consumeristas e nas próprias normas de direito do consumidor, prevaleça aquela que melhor atenda os interesses do consumidor. Na legislação trabalhista, a mesma coisa, a finalidade da norma é a proteção do trabalhador. Então, a legislação que deve ser adotada, ou a interpretação que deve ser dada a uma legislação, é aquela que melhor proteger o trabalhador. E por aí vai nas sucessivas áreas do direito. Nas sucessivas áreas do direito, temos ali uma interpretação teleológica, com base ali a busca da finalidade. E a outra interpretação é sistemática, que é inserir a norma dentro de um sistema. Inserir a norma dentro de um sistema. Então, ao inserirmos a norma dentro de um sistema, dentro de todos os sistemas, fazemos uma análise em consonância com as demais normas. Então, não fazemos uma análise item por item, fazemos uma análise geral, uma análise de todo o sistema jurídico. Ok? Então, esse é o método clássico. Só para pegarmos aqui como exemplo, podemos pegar qualquer dispositivo da Constituição que trata de regras. Para princípios ele não vai ter muita aplicação, mas só para pegar aqui o artigo 1º, por exemplo, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Quando falamos aqui em fundamentos, já estamos indo para a parte
mais principiológica, né? Cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa. Todos esses são princípios. Mas há uma parte de regra nesse artigo 1º, quando ele fala união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. Isso é uma regra. Isso daqui ele é uma regra. Então, ele não está falando do princípio federativo. Se falasse de federação, é um princípio, pois aí se abarca vários casos. Mas quando ele fala já o da união indissolúvel da União, Estados, municípios e Distrito Federal, ele já está definindo uma regra, uma competência que ali há uma união indissolúvel. Então, uma interpretação que valeria aqui, gramatical, é definir o que é união, o que é indissolúvel, o que é o Estado, o que é município, o que é o Distrito Federal. Histórico é buscar lá o que o Constituinte de 88 quis dizer com essa interpretação. Teleológica seria buscar aqui o princípio da federação como uma finalidade do direito e aí trazendo os municípios como entes federados. Então é buscar inserir os municípios dentro desses entes federados, com autonomia própria, capacidades próprias e por aí vai. E sistemática seria uma interpretação inserindo esse artigo nos demais artigos da Constituição. Então, nos demais artigos, inserindo com outros, inserindo lá com os artigos do artigo 18, 19, 20, que vai tratar de toda a organização do Estado, da organização da nossa federação, tratar esse artigo juntamente com todo esse sistema. Então, seria esse, mais ou menos, o método os métodos clássicos de interpretação. Ok? Bom, essa é a aula sobre a primeira parte das aulas de princípios de interpretação, né? Na próxima aula iremos ver que só esse método não é suficiente para toda a problemática de interpretação das normas constitucionais. Precisamos de algo a mais. Ele não, por si só, não é suficiente. Ele tem sua validade, é bom frisar que ele vale até hoje, mas ele por si só não é suficiente. Ok? Nos vemos na próxima aula. Obrigado. Até